Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com todos os colegas, diretores e diretoras das escolas essas que ficaram envolvidas na obra coletiva que estamos lançando no dia de hoje, compartilhando também com a palestra do colega Júlio, aqui pela Defensoria, e com abertura com o Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, Defensor Público Geral, ao qual eu já passo a palavra para fazer a abertura desse evento. Fica à vontade, Florisvaldo. Obrigado, Guilherme. Aqui também o nosso bom dia a todas e a todos. Eu quero saudar aqui os que nos acompanham pelos canais institucionais e o faço especialmente na presença dos nossos convidados, também muito especiais, parceiros institucionais, coparticipantes, co-organizadores aqui desse evento. Inicio saudando nosso diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado, Dr. Guilherme Fontes Pitina, nosso amigo, parceiro, o Dr. Luiz Francisco Aguilar Cortes, ele é diretor da Escola Paulista da Magistratura. Dr. Cortes também um parceiro lá de longa data. Transmito aqui nosso abraço caloroso ao Dr. Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça, parceiro também da Defensoria Pública do Estado, ao Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Também tive a honra do convite do Dr. Paulo estar presente ali no curso de formação dos novos promotores. Dr. Paulo, transmita também um abraço aqui ao Procurador-Geral, o amigo Mário Sarrubo, também a amiga doutora Terezinha Caserta, diretora da Escola de Magistrados da Justiça Federal, da Terceira Região. O TRF tem sido um parceiro muito importante para a Defensoria Pública do Estado, doutora Terezinha. Transmita também o nosso abraço, nossa saudação calorosa ao doutor Maíra Maia, presidente do tribunal. Dr. Roberto Angotti Júnior, coordenador-geral do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do município aqui de São Paulo. Bem-vindo, Roberto. Dr. Fernando Pereira, que é diretor da Escola Judiciária Militar do Estado de São Paulo. Também leve aqui a nossa saudação ao Dr. Clóvis Santinon, presidente do Tribunal de Justiça Militar aqui do Estado. Ao Dr. Bruno Maciel Santos, chefe de Centro de Estudos e diretor da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado, também nossa parceira. Leve nossos cumprimentos, nossa saudação à doutora Lia Porto Corona, Procuradora-Geral do Estado. A doutora Bibiana Helena Freitas Camargo, diretora técnica de divisão da Escola Paulista de Contas Públicas aqui do Estado de São Paulo. Bem-vinda, doutora Bibiana. Transmita a nossa saudação calorosa também à doutora Cristiana de Castro Moraes, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Por fim, saúdo também aqui o Dr. Peter Molinari, que é nosso diretor assistente da Escola da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo. Esse que é um dia muito especial a todos nós, um evento especial para a Defensoria Pública de São Paulo, dia que marca esse lançamento da obra coletiva que une aqui nesse mesmo espaço as instituições públicas que têm em seu cerne, têm nos seus papéis constitucionais, seus papéis legais, esse comprometimento com a prestação de um serviço público de qualidade à população do Estado de São Paulo e que se viram, e ainda se veem aí diante de tantos desafios que a pandemia ainda nos acomete e que certamente aí trouxeram para as instituições verdadeiros desafios. Vivemos claramente um intenso processo de transição, de verdadeira transformação digital, o que em muitos aspectos é positivo ao serviço público. Mas, claro, não podemos aqui nos desgarrar da importância desse reposicionamento que a pandemia impôs às instituições, que esse reposicionamento, obviamente, ele não represente barreiras à inclusão da população para acesso a um serviço público de qualidade, um serviço público capitalizado, cada vez mais presente na vida do cidadão, que todos nós sabemos aqui o quão fundamental é dentro do nosso Estado democrático de direito um serviço público forte, um serviço público atuante, com instituições autônomas sempre presentes aí na vida da população que mais precisa. Então, para não me alongar mais aqui, quero renovar os agradecimentos às instituições parceiras, através das suas respectivas escolas, cujos colegas aqui, diretores, são parceiros antigos da Defensoria Pública, espaços aí, muitos dos quais tive o prazer de estar em algumas oportunidades também a convite. Deixar registrado aqui as congratulações à nossa escola, a Escola da Defensoria Pública do Estado. Faço aqui especialmente na pessoa do seu diretor, o colega Dr. Guilherme Pitina, um colega que vem demonstrando muita competência à frente da escola, tanto pela idealização, pela concretização desse projeto aqui no dia de hoje,
pelo sucesso da obra e pela riqueza dos artigos que a compõem. Tive o prazer aqui de acompanhar cada um deles e estendo, então, os cumprimentos também aos diretores assistentes e a toda a equipe da nossa escola. Agradeço também, dando as boas-vindas ao Dr. Júlio Camargo de Azevedo, nosso palestrante aqui nesse evento de lançamento, um acadêmico de envergadura que compõe aí os quadros da Defensoria Pública e certamente nos abrilhantará aqui com a sua exposição. Deixo aqui, então, Guilherme, um fraterno abraço a todos e a todas. Desejo um excelente evento a todos nós e que eventos como esse, dessa magnitude, se multipliquem no futuro próximo. Devolvo aqui a palavra, então. Muito obrigado, Florisvaldo. Deixo aqui também meu registro a todo o apoio e independência que a Defensoria Pública Geral dá à escola, né, para que eu e o Peter consigamos conseguir avanços como esse de hoje também, que teve esse comprometimento de todos aqui, inclusive o seu, especialmente, contribuindo por um artigo na coleção, né, nessa obra aqui que fizemos. Então, agradeço também por esse motivo e obrigado por todo o apoio aqui. É um trabalho em conjunto que a gente faz e esse conjunto se ampliou muito e com isso a gente fica muito feliz. Então, pela Escola da Defensoria Pública, eu só tenho a agradecer a ver essa ideia que surgiu lá da nossa reunião no começo do ano, né, saindo literalmente do papel e vindo aqui agora com esse trabalho escrito que ficou registrado aqui e mostra a força, né, quando nós nos juntamos, né, cada qual com seus desafios, mas compartilhando deles todos. Então, queria registrar também que a diretora da Escola Paulista de Contas Públicas, do Tribunal de Contas do Estado, Bibiana Camargo, por motivo de saúde não pôde estar presente, acabou de me informar, mas está acompanhando aqui conosco. Agradeço a ela e toda a equipe do Tribunal de Contas por sua escola, que também participou da obra, inclusive com um artigo feito pela própria Bibiana, junto com seu colega. E passo agora a palavra para Terezinha Caserta, diretora da Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para ter a sua fala inicial, inaugurando aqui esse trabalho em conjunto. Fica à vontade, Terezinha. Muito obrigada, Guilherme. Bom dia a todos. Eu quero saudá-los, todos os nossos colegas, na pessoa do Guilherme Pitina, parabenizá-lo por essa feliz ideia. Foi muito bom nós nos reunirmos para trocar ideias e experiências, e agora culminando com o lançamento dessa obra rica e que traz a experiência de cada uma das nossas instituições e certamente contribui para o conhecimento de todos os operadores do direito. E eu vou falar muito rapidamente do que nós tratamos no nosso artigo, que eu escrevi juntamente com os magistrados Paulo Sérgio Domingues e Caio Moisés de Lima. E nós ali observamos que o Poder Judiciário adaptou-se muito rapidamente às novas condições de trabalho que foram impostas pela pandemia da Covid-19. E, inclusive, a produtividade até aumentou em número de julgamentos e houve redução do estoque de processos. Uma pesquisa internacional mostrou que a justiça brasileira se colocou entre as que melhor responderam à crise no mundo. Essa boa posição no ranking geral, 8º lugar entre 38 países, explica-se principalmente pelo elevado nível de digitalização de processos e pelo uso intenso dos recursos tecnológicos. Então, nós falamos de muitos deles e eu vou agora destacar apenas alguns que são mais relevantes. Nós falamos dos laboratórios de inovação, onde a experimentação é a tônica. A gente fala de liberdade para errar. O lema é R cedo, R barato. Ou seja, é melhor cometer erros no contexto de experimentação e aprendizado, a fim de evitar que sejam depois cometidos na fase de execução dos projetos, quando eles se tornam naturalmente mais caros e indesejáveis. A atuação dos laboratórios restringe-se ao estudo de problemas complexos e à prospecção de soluções. É um espaço de diálogo que reúne pessoas das mais diversas formações e que proporciona pontos de vista distintos e enriquecedores. Esse diálogo horizontal e a multiplicidade envolvem também a prática do trabalho colaborativo, tanto entre os membros da própria organização, como entre estes e colaboradores externos. Em seus poucos anos de existência, o USP Lab
que é o laboratório da seção de São Paulo. O tribunal também tem um laboratório próprio, mas que é mais novo. Mas o USP Lab, ele inspirou a criação de outros 26 laboratórios de inovação no judiciário, aí inclusive o do CNJ. Nós falamos também do programa Evara, que ele, alinhado com o processo judicial eletrônico, PJE, que nós utilizamos, consistiu no compartilhamento de infraestrutura e de recursos humanos, a fim de atender às necessidades das unidades jurisdicionais e dos usuários, por meio da criação de centrais de apoio especializadas na execução de tarefas sem cunho decisório. E ele conta com um inovador sistema de governança em rede, que se compõe de juízes federais, coordenadores e comitês gestores, regionais e central. Esse programa, inclusive, foi incluído no portal de boas práticas do Poder Judiciário do CNJ, entre as 6 propostas de governança de TI escolhidas em votação plenária. Dos 6 projetos aprovados, 5 são do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para nosso orgulho, claro. Eles são referentes à inteligência artificial, gestão de dados, incubadora de soluções tecnológicas. Nós falamos de muitos deles no nosso artigo. Inclusive o de equipe de gestão de dados, que é uma equipe multidepartamental composta exclusivamente de voluntários e objetiva promover a cultura de gestão de dados na administração. Apesar da adesão ser voluntária, sem qualquer contraprestação, sempre conta com um número expressivo de integrantes. Já desenvolveu mais de 50 projetos, dos quais 37 foram concluídos, e recebeu 3 prêmios na área de inovação. Nós falamos também da incubadora de soluções tecnológicas do laboratório, que evita a dispersão de esforços de usuários que buscavam antigamente, cada um por si, soluções caseiras para necessidades ainda não atendidas. E agora lhes é permitido desenvolver suas próprias soluções ou propor novas ideias na área de tecnologia de modo seguro, sob a forma de protótipo, com a supervisão e auxílio da área de TI. A política de inovação aberta, que foi desenvolvida pela InovaJusp, consiste na participação direta nas atividades de inovação de colaboradores externos do Serviço Judiciário, entre advogados, partes, membros do MP, defensoria, a sociedade em geral, universidades, laboratórios de inovação e tantos, que é a finalidade de aprimorar os serviços prestados pela Justiça Federal. Especialmente na área de inteligência artificial, eu queria destacar a ferramenta Sigma, que tem sido já usada para auxiliar magistrados na escolha de modelos de decisões, sentenças e votos, e o Sinara, que identifica a fundamentação jurídica em peças processuais, fornecendo critérios mais sólidos para a classificação dos modelos. O programa de conciliação, de que tratamos também, ele foi plenamente mantido durante a pandemia, com a virtualização das audiências e a plataforma interinstitucional de conciliação Covid-19, que tratou de temas como, por exemplo, a entrega de medicamentos, a habilitação de leitos de UTI. O teletrabalho forçado fez com que a Escola de Magistrados e a Escola de Servidores se reinventassem, ampliando o uso da tecnologia e das ferramentas digitais. Conexão e inovação passaram a ser as palavras-chave e a tônica das escolas, como de todo o sistema judiciário. Então, com uma série de outras informações, nós mostramos como a tecnologia permitiu o avanço do sistema, mesmo em tempos de pandemia, e vai permitir no futuro muito mais. Então, rapidamente, era isso que eu queria falar. Agradeço muito a oportunidade, parabenizo a todos, e essa obra realmente vai fazer uma grande diferença no nosso meio. Muito obrigada. Muito obrigado, Terezinha, pela sua contribuição, pela sua fala. Agora eu passo a palavra para o colega Bruno Maciel dos Santos, procurador do Estado, diretor do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Fique à vontade, Bruno. Bom dia, pessoal. Bom dia, Guilherme. Queria cumprimentar novamente todos aqui presentes. Queria cumprimentar todos que nos assistem, especialmente cumprimentar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na pessoa do diretor da escola, Guilherme Bittina,
pelo esforço em organizar esse evento, essa obra coletiva muito importante. Cumprimentar os demais aqui componentes da nossa mesa virtual, todos os diretores de escola nas suas instituições. Eu, particularmente, estou muito feliz com essa reunião nossa virtual hoje. Eu esperava ter essa reunião presencial, mas a situação de saúde não nos permitiu, sanitárias aqui, mundial. Mas talvez eu tenha sido ali, junto com o Ministério Público, talvez o primeiro a ter essa ideia de reunir as escolas, porque eu acho muito importante essa cooperação interinstitucional, acho que a gente só tem a ganhar. Essa obra publicada agora, ela bem revela isso, revela a importância do serviço público como um todo, especialmente em tempos de crise, em tempos de moléstia. A gente consegue prestar um serviço à sociedade muito relevante, muito eficiente. Os números trazidos pela doutora Cristina bem revelam isso. O texto da Procuradoria, não vou entrar em detalhes, mas foi escrito pela doutora Lia Porto, nossa Procuradora-Geral do Estado, em parceria com a assessora dela, Camila Pintarelli, e mostra ali todas as áreas de atuação da Procuradoria, seja no contencioso tributário, no contencioso geral, na consultoria. Podia citar aqui diversos exemplos da atuação da Procuradoria durante a pandemia, mas talvez o mais emblemático de todos eles seja o assessoramento na importação de tecnologia para a produção de vacinas, a análise de toda a contratação. Eu acho que isso teve uma grande repercussão nacional e revela bem o trabalho da Procuradoria. A Procuradoria sempre procura atuar de forma dialogando com os outros poderes para saber o limite, o espaço correto de atuação, para saber a melhor forma de atuar. Eu acho que isso também reflete nessa nossa reunião de hoje, nessa nossa divulgação da obra, quando as instituições trabalham cada qual dentro da sua competência, do seu propósito, da sua finalidade, todos procurando desempenhar bem as funções, a gente evita uma série de problemas e consegue resultados muito melhores e muito mais rápido. Eu queria, assim, nesse curto espaço de tempo, somente agradecer, desejar a todos um bom dia e dizer que a Procuradoria continua com as portas abertas a todas as instituições, a escola especialmente, são todos muito bem-vindos. Espero que este seja o primeiro de uma série de eventos como esse. Devolvo a palavra para o Guilherme mais uma vez. Muito obrigado, Bruno. Já passo a palavra agora ao Fernando Pereira, diretor da Escola Judiciária Militar do Estado de São Paulo. Fique à vontade, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham pelo YouTube. Cumprimento o Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, defensor público-geral do Estado, pela realização deste evento. E o Dr. Guilherme Crarimbu Silveira Fontes Piscina, diretor da Escola da Defensoria Pública, por ter idealizado e ficado à frente da organização desta publicação, que permitirá a divulgação do grande esforço despendido pelas instituições públicas aqui representadas para que suas respectivas atribuições não sofressem solução de continuidade durante esta pandemia, que tristemente ficará marcada na história da humanidade. Parabenizo os autores dos artigos que compõem esta obra coletiva e os diretores das escolas aqui presentes, Desembargadora Federal Terezinha Caserta, da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortez, da Escola Paulista da Magistratura, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Roberto Angotti Júnior, do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, não podendo deixar de fazer uma menção especial ao Dr. Bruno Maciel dos Santos, diretor da Escola da Procuradoria-Geral do Estado, que teve a iniciativa, no mês de abril do ano passado, de promover, a partir de então, estes constantes contatos entre todos nós. É muito gratificante poder constatar, por meio da leitura dos artigos que integram esta publicação, que tem hoje o seu lançamento, a evolução tecnológica e a capacidade de rápida adaptação alcançadas por nossas instituições para o enfrentamento das dificuldades e adversidades causadas pela pandemia. A Escola Judiciária Militar é a mais nova dentre as escolas e centros de estudos na área jurídica do nosso Estado, contando apenas 6 anos desde a sua criação, sendo motivo de grande satisfação, ainda nesta fase de consolidação da sua existência, poder, por esta via, divulgar como a Justiça Militar, tão pouco conhecida, vem desenvolvendo suas atividades diante desta nova realidade que nos distanciou fisicamente e, de certa forma, obrigou que nos aproximássemos de maneira virtual.
Felicito mais uma vez a Escola da Defensoria Pública por este evento e desejo muita saúde e felicidade a todos. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Fernando. Eu vou deixar agora a palavra ao Dr. Luiz Francisco Cortez, diretor da Escola Paulista de Magistrados. Fique à vontade, Luiz Francisco. Bom dia, eu cumprimento e peço licença aqui para saudar todos os integrantes da mesa, em nome do Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, do Dr. Guilherme, que é o responsável por essa obra coletiva de tanta importância para nossas instituições. Acho que no momento atual, de dificuldades que toda a nação enfrenta, essa união das escolas de governo, que tem com o mesmo propósito de proteção do interesse público, de melhoria das condições de vida da nossa população, a obra é um símbolo desse esforço conjunto que vem sendo feito. E esperamos que frutifique para muitas parcerias que possamos desenvolver em conjunto. Especificamente no nosso caso, a escola contribuiu também com um artigo tratando de um tema que nos pareceu de relevância no sentido conjuntural da nossa dificuldade atual pela crise de saúde, crise econômica, que é uma necessidade de termos um modelo cooperativo também em nosso federalismo. E que, com isso, certamente as dificuldades seriam superadas talvez um pouco mais facilmente, o que nos tem faltado. Então, foi isso que nós procuramos ressaltar, mas acho que o importante é que, ainda que a nível nacional a gente não esteja vivendo um momento tão cooperativo, pelo menos as escolas aqui em São Paulo estão juntas, cooperando uma com a outra e procurando desenvolver o que for melhor, como eu disse, para atender aos interesses da nossa população. Então, eu reitero os cumprimentos, agradeço a oportunidade de participar, dizer que foi uma grande honra para a Escola Paulista da Magistratura estar presente nessa obra coletiva. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Luiz Francisco. Agora eu passo a palavra ao Dr. Paulo Sérgio Oliveira e Costa, diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Fique à vontade, Paulo. Obrigado, Guilherme. Boa tarde. Bom dia a todas e a todos, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Quero cumprimentar, em nome dos nossos anfitriões, o Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, defensor público geral do Estado, e o Guilherme Pittini, cumprimentar todos os colegas diretores das escolas já mencionadas aqui nesse evento. A Escola do Ministério Público também se sente muito honrado de estar participando, não só desse esforço conjunto materializado pela revista, e pelos artigos, mas principalmente por essa reunião das escolas. Queria dizer ao Bruno, o que era laço virou nó, né? E isso é muito importante. E isso foi materializado por esse trabalho que o Guilherme, com muita competência, nos trouxe hoje em dia. E esta, pode parecer que não, mas essa reunião, essa atuação em rede entre todas as escolas do sistema de justiça, ela é uma grande inovação, né? E é uma cultura e um hábito que está inserido dentro do papel das escolas. E o nosso papel, enquanto diretores de escola, sem dúvida alguma, é sustentar a inovação. É isso que nós vemos em todo o sistema de justiça, falando do Ministério Público também, os esforços que foram realizados, né? Eu nunca vi em 35 anos o Ministério Público atuar de maneira tão orgânica, né? Ouvindo ciência, ouvindo medicina, evitando que nós até, com algumas condutas que se desconsiderasse isso, passássemos um papelão perante a sociedade, que é a grande destinatária das nossas ações. Então, eu fico muito feliz de que a Escola do Ministério Público esteja ao lado também de todo esse esforço, renovar que nós desejamos, vamos dizer, aprofundar cada vez mais isso. Internamente, a nossa escola, numa mudança administrativa, criou uma área de inovação justamente para que nós pudéssemos assim mostrar para todo o Ministério Público esse esforço e a vantagem. Não é comprar uma ferramenta de BI, né? Falta a inteligência humana para essas ferramentas de inteligência, né? O que adianta você ter uma ferramenta dessa daí, sofisticada, se o homem não sabe fazer as perguntas certas, se você não sabe atuar com essas ferramentas? Então, esse esforço é muito bem-vindo. Então, muito obrigado a todos, parabéns aos nossos anfitriões mais uma vez e vamos em frente. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. E encerrando aqui as falas dos diretores,
eu convido à fala o meu colega Roberto Angotti Júnior, procurador do município e diretor do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do município de São Paulo. Fica à vontade, Roberto. Bom dia a todos, bom dia ao público presente ou quase presente, né? Como já estamos nos acostumando. Bom dia, senhor defensor público-geral do Estado, Dr. Florisvaldo Antônio Florentino Júnior. Bom dia ao nosso palestrante, Dr. Júlio Camargo de Azevedo. Bom dia, senhores diretores e coordenadores de escolas jurídicas. É uma honra imensurável integrar um grupo tão seleto de pessoas. Eu queria cumprimentá-los na pessoa do Dr. Guilherme Pitina, diretor da Escola da Defensoria, juntamente com o Peter, por esse grande projeto, essa grande ideia que surgiu de reunir esse trabalho das instituições dentro de uma obra coletiva. Eu não vou tratar especificamente do artigo da PGM, obviamente, porque o tempo não permite. A gente, aliás, queria registrar que pretendemos fazer um evento só para tratar dele, e já estão todos desde já convidados, e fica aqui a minha humilde sugestão de que todos façamos para reverberar o conteúdo dessa obra. Então, a PGM pretende fazer um evento, pelo menos essa é a minha ideia. Mas aqui eu queria registrar, na verdade, um agradecimento, primeiro pela a senhora Procuradora-Geral de ter comprado a nossa ideia, né, que surgiu dentro do nosso grupo, e ela topou redigir o artigo. Agradecer, obviamente, os coordenadores da PGM, os diretores de departamento, os chefes de assessorias jurídicas das secretarias que enviaram material que viabilizou que a gente pudesse compilar e que ela pudesse dar uma redação final de uma forma que expusesse todo esse trabalho que, como os senhores devem imaginar, imagina o rol de competências dos municípios e imagina o maior conglomerado humano da América Latina, com 13 milhões de pessoas quase, o trabalho que isso representou diante desse fenômeno estarrecedor que é a pandemia. Então, fica até difícil tratar disso aqui, obviamente não vou fazê-lo, mas fica aqui o meu registro. Eu queria ressaltar, como alguns já fizeram, essa ideia que surgiu lá em 2020, aqui rendo minhas homenagens ao Bruno, especialmente, que foi o criador desse grupo de WhatsApp, que virou um grupo de trabalho uma troca de ideias quase diária, de forma extremamente empática e proveitosa. Para mim, é um trabalho, como alguns ressaltaram também, é uma coisa sem precedentes, essa aproximação. Eu, pelo menos na história do Sejur, desconheço. Isso pode ter acontecido pontualmente, mas de uma forma tão integrativa e coletiva não aconteceu. E eu acho que essa obra vem coroar esse trabalho, né? E aí eu acho que é muito importante ressaltar a forma competente como as instituições lidaram com a situação de crise. Isso aí tá exposto no trabalho de cada uma das instituições e foi aqui bem ressaltado na fala de todos. Mas eu gostaria justamente de ressaltar esse outro aspecto, essa ideia de aprendizado que nós estamos tendo uns com os outros, essa ideia de aproximação, essa ideia de compartilhamento de olhar, né? Que eu acho que é isso que esse trabalho traz. Acho que cada um fazendo a leitura vai sentir aquilo que cada instituição passou, e isso é uma forma de crescimento. Eu acho que é também uma prova de humildade, né? Eu acho que é um fenômeno tão estarrecedor, uma coisa tão maluca essa pandemia, que eu acho que todo mundo sentiu essa necessidade de observar aquilo que o outro também está passando para poder aprender e aplicar dentro de suas instituições. Então, eu ficaria com essa mensagem de união, de apoio mútuo, de aprendizado e de humildade. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Com isso, nós fechamos aqui a fala de todos os diretores das escolas envolvidas. E o que mais eu gostaria de ressaltar aqui é o ânimo todo, desde o início, né, de todas as escolas. São 8 escolas no total que participam dessa obra coletiva, que trata dessa reinvenção das instituições frente à pandemia, para continuar prestando serviço e com a eficiência que a população exige e precisa, né? Então, acho que das falas todas também eu vejo não só um amadurecimento institucional e interinstitucional aqui entre todos, e esse diálogo, né? Então, todos só temos a ganhar, como o Roberto colocou agora, né? E essa cooperação toda que o Luiz Francisco colocou, né? O cooperativo do federalismo também se aplica aqui a todos nós. Então, com muita satisfação que damos mais esse passo, né? E com certeza será um passo dentre outros tantos que vamos aí amadurecendo, seja em trabalhos escritos,
seja em eventos que vamos também certamente fazer em conjunto. Bom, a partir de agora, eu acredito que seja o momento de passar a fala para o meu colega Peter Gabriel Molinari Schweikart. O Peter é só assistente de direção no termo, porque ele é um parceiraço aqui comigo, é diretor tanto quanto eu. A gente divide tudo por igual e eu agradeço demais a você, Peter, por toda essa parceria desde o início, né? Nós estamos na direção da Escola da Defensoria desde agosto e já conseguimos fazer tantas coisas juntos, né? E o Peter vem também com muitas ideias inovadoras, inclusive o laboratório de inovação que a Terezinha comentou, que foi objeto de nossas conversas nessa semana, por coincidência. Então, acho que a pandemia impõe muitos desafios e o Peter sempre está à altura de todos eles e sempre forçando para frente aí a Escola da Defensoria. Muito obrigado por isso, Peter. Vou deixar você à vontade para falar um pouquinho da escola e introduzir o nosso palestrante Júlio, que eu também já agradeço. E, finalmente, deixar a escola à disposição de todos vocês para trabalhos como esse, coletivos, se tornarem cada vez mais numerosos, tá bom? Bom dia a todos, um ótimo evento a todos que estão nos assistindo. Bom dia a todas e a todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer essa participação, o pronto aceite dessa iniciativa para compor esse caderno coletivo, em especial ao Bruno por ter lá no ano passado organizado todo esse grupo e a gente agora conseguir materializar, selar essa parceria com mais esse produto. Então, fico muito feliz. Gostaria de agradecer o apoio e a participação do nosso defensor público geral, Dr. Florisvaldo, que também gentilmente topou escrever o artigo e apoiou essa iniciativa. Gostaria de dar boas-vindas a quem nos assiste pelo YouTube. E antes de passar agora a nossa palestra, que materializa, né, que ilustra muito esse evento, gostaria de dizer que no âmbito da Defensoria Pública, quem tiver interessado em conhecer a obra e acessar a obra, ela está disponível no site da Escola da Defensoria Pública, da EDEP, no campo específico das nossas publicações. Lá qualquer um pode acessar gratuitamente a obra completa e ter acesso, portanto, a todos os artigos que foram aqui brevemente comentados. Sem prejuízo, claro, como o Roberto muito bem sugeriu, de fazermos posteriormente outros eventos específicos, né, sobre cada um deles. A gente sabe que um dos grandes desafios da filosofia é conseguir compreender a realidade na sua totalidade. Eu acho que esse grupo permite isso, né? Não só cada escola traz uma visão de uma realidade e uma prática de uma realidade, na medida em que a gente se integra e troca conteúdo, participa de um processo de co-construção do conhecimento, a gente se aproxima da compreensão da realidade na sua totalidade. Então, eu fico muito feliz por participar, ainda que brevemente, desse momento, dessa construção, que com certeza será muito mais longa. E sem maiores delongas, agora eu queria passar a palavra ao nosso palestrante do dia, que é um dos professores mais conhecidos da casa, Dr. Júlio Camargo de Azevedo, que é defensor público do Estado de São Paulo, coordenador do nosso grupo de estudos de Direito Processual Civil da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, doutorando e mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Processual e bacharel pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, e do Centro de Estudos Avançados de Processo, o CEAPRO, professor convidado em cursos de pós-graduação e pesquisador no Global Access to Justice Project. Muito bem-vindo, Júlio, muito obrigado por ter também aceitado prontamente esse convite e, sem maiores delongas, te passo a palavra. Uma ótima palestra a todos e a todas. Quem estiver nos acompanhando pelo YouTube e tiver alguma pergunta, pode digitar pelo chat, que eu acompanho aqui e repasso para o Dr. Júlio durante ou ao final da palestra. Muito obrigado, Júlio. Com você a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de iniciar cumprimentando todos os diretores das respectivas escolas aqui que me antecederam nesse brilhante evento. Eu confesso que quando eu aceitei esse convite honroso dos meus amigos Guilherme e Peter, eu não tinha me dado conta ainda do tamanho da responsabilidade que seria fazer essa fala hoje diante de todos vocês, seja pela qualidade dos participantes, seja pela importância da publicação que está sendo lançada aqui hoje. Eu queria registrar aqui inicialmente, portanto, a minha admiração pelo trabalho que os senhores e as senhoras fizeram. Essa publicação, eu considero ela um patrimônio histórico, não é?
das nossas instituições, porque muito mais do que um apanhado de artigos, ela oferece um amplo campo de análise a respeito de como as instituições públicas se portaram diante do maior desafio sanitário, social, político e econômico do último século, não é, que foi essa pandemia. E ela revela também que, apesar de toda a instabilidade política, apesar de todos os ataques levianos que vêm sendo feitos aos serviços públicos, que as instituições brasileiras ainda são sólidas o suficiente para oferecer uma resposta à nossa social-democracia. E isso, por si só, já é um motivo, no meu modo de ver, de muita comemoração, né? Mas como eu não posso vir aqui só para comemorar, eu não posso deixar de cumprir com o meu papel de expositor, eu preparei uma fala e eu pretendo que ela seja breve, não é? Pretendo que eu terminar aqui em mais ou menos uns 40 minutos. E a minha proposta é fazer um balanço, não é, desse nosso momento atual, pontuando um pouco dessa relação entre tecnologia, pandemia e o acesso aos serviços públicos, sem prescindir aí do oferecimento de algumas reflexões a respeito dos resultados e dos desafios que se avizinham aí nos próximos tempos. Então, já iniciando aqui o nosso bate-papo, eu vou te deixar absolutamente à vontade, tá, Peter? Se você quiser me interromper, tá, para fazer alguma pergunta, e também estendo isso a todos os demais participantes. E já pensando, portanto, não é, iniciando a nossa conversa, eu gostaria de oferecer uma reflexão inaugural sobre a evolução do uso das tecnologias nas instituições públicas. Como vocês sabem, até porque eu li todos os artigos de cada um de vocês, não é, o uso da tecnologia nas instituições, ele não é muito bem uma novidade, não é? Isso já vinha sendo discutido, já vinha sendo implementado há algumas décadas. E esse processo de modernização, basicamente, ele pode ser decomposto em 3 principais fases, não é? Em um primeiro momento, essa primeira fase, vamos dizer assim, se inicia lá nos idos dos anos 2000, quando nós tivemos um movimento pela informatização do serviço público, associado posteriormente à digitalização do acesso, não é, desse serviço pelos cidadãos. Esse movimento conduz aí a uma paulatina desmaterialização do acesso, ou seja, uma migração dos meios físicos para as plataformas digitais. Eu achei muito interessante, aliás, verificar que em todas as instituições aqui representadas isso já era uma realidade muito antes da pandemia. Né? O texto do Dr. Fernando dá conta disso na Justiça Militar, da doutora Marina na Procuradoria Municipal, o projeto Defensoria Digital, que foi muito bem apresentado pelo nosso DPG, Dr. Florisvaldo, enfim. A digitalização, de uma maneira geral, já era uma tendência nos serviços públicos. No Poder Judiciário, essa tendência vem já enquanto meta, não é, de eficiência, já há algum tempo discutida e incentivada, desde lá de trás da reforma judiciária com a emenda 45, não é? Passando depois pelos pactos republicanos de Estado. Como bem pontuado pela doutora Terezinha, pelo doutor Paulo, pelo doutor Caio, não é? A Lei 10.259, lá atrás, a Lei dos Juizados Especiais Federais, abriu o caminho desde 2001 para essa possibilidade de organização de serviços de comunicação digital e peticionamento eletrônico nos tribunais, plantando uma semente muito importante lá no artigo 14 também, que foi a previsão envolvendo o Centro de Estudos Judiciário do Conselho da Justiça Federal, né, e das escolas de magistratura para criar programas de informática nesse sentido. E boa parte dessa realidade acabou sendo positivada depois com a Lei do Processo Eletrônico, a Lei 11.419 de 2006. Nós ainda tivemos, em 2006, eu me recordo, eu estava ainda na faculdade nessa época, a Lei 11.382, né, que modificou o CPC lá atrás, de 73, para garantir a execução de título judicial e extrajudicial por meio online, né, a famosa penhora ou leilão online. Vejam, portanto, que o serviço público já vinha envolvido nessa atmosfera de modernização, a partir da informatização e da digitalização do serviço. Já em um segundo momento, não é, o que a gente assistiu foi um avanço nas esferas administrativas da automatização dos serviços. O que caracteriza essa fase, basicamente, não é, são aplicações tecnológicas aí que são utilizadas para simplificar operações repetitivas, né, geralmente que se apresentavam em grande escala e volume, por meio de recursos que a gente chama de recursos de automação. Isso foi muito útil
para eliminar aquele famoso tempo de prateleira dos procedimentos, né? É um dos principais fatores aí apontados pela doutrina em termos de letargia do processo, de demora, de lentidão, não é, do processo brasileiro. Sobretudo em atos de controle, registro, seleção, distribuição de procedimentos. Não é? No âmbito privado, isso hoje é dominado atualmente pelas chamadas law techs, não é? Que são aquelas empresas especializadas em automação de serviços jurídicos. Acho que uma das mais comuns, se vocês quiserem pesquisar depois, é aquele Peticiona Mais, não é? É um sistema que adapta aí automaticamente peça jurídica e depois atualiza os dados cadastrais em cada tribunal. E, de qualquer forma, essa automatização, essa segunda fase, ela conduz essa perspectiva de desburocratização dos serviços públicos, né? Então, as máquinas aqui passam a ocupar esse papel que antes era realizado pelos seres humanos. Muitas dessas aplicações usam essa forma específica de tecnologia que é a RPA, né? E eu trago o exemplo aqui da distribuição eletrônica de autos, não é? Mas, sem sombra de dúvidas, a gente pode pensar em outras gerações automáticas, não é? Ou automatizadas. Por exemplo, geração automática de certidões, a tabela processual unificada hoje do CNJ, não é? A gente já tem, em algumas localidades, como no TRT da 9ª região, a robotização do agendamento de audiências, não é? Então, essa segunda fase, os serviços de automatização passam aí definitivamente a auxiliar a realização das atividades meio, não é? Desburocratizando, de certa forma, o serviço público. E aí nós temos uma terceira fase, não é? Mais recente, que envolve propriamente a aplicação da inteligência artificial. Para todos aqueles aqui que sabem desse tema, porque escreveram sobre ele, há uma grande discussão atual sobre o que seria de fato uma inteligência artificial. Acredito que a gente possa enxergá-la aqui basicamente como um conjunto aí de aplicações tecnológicas, um conjunto de técnicas que, a partir de regras pré-definidas, não é, geralmente em algoritmos, imitam os processos cognitivos humanos. Então, em suma, é um sistema computadorizado que vai imitar a inteligência humana em algum aspecto. Então, a inteligência artificial permite a realização de previsões, de classificações, recomendações, ou mesmo a tomada de decisões, não é, influenciando aí ambientes reais ou virtuais. Para a parcela dos estudiosos, né, o tema da inteligência artificial é um tema que vem ganhando muito a academia atualmente em todas as áreas do direito. E para a parcela dos estudiosos, a inteligência artificial deveria estar vinculada a alguma modalidade de machine learning, que, na verdade, como o próprio nome já sugere, seria a capacidade de aprendizado funcional das máquinas, né? Então, a ideia aqui não é que a máquina aprende como ser humano, mas sim que ela consegue reconhecer a partir de alguns padrões, não é? E o sistema, portanto, começa a projetar uma nova regra de comportamento, definir tarefas, independentemente da ação humana produzindo resultados. Então, essa é uma parcela da doutrina, mas outra parcela, seu turno, entende que a inteligência artificial, por exemplo, também abrangeria aí os modernos processos de automação, pesquisa e seleção. E aí a gente poderia citar os tão decantados exemplos do Victor, lá no STF, né, e também dos robôs Sócrates e Atos no STJ, não é? Esses últimos aí voltado à triagem de processos e ao juízo de admissibilidade com base na sistemática de precedentes judiciais. E essa fase, de certa forma, essa terceira fase que eu coloco aqui bem brevemente, ela leva a uma possível despessoalização do serviço público. Não é? O que nós estamos fazendo aqui, de fato, é substituir agora o homem pela máquina, mas o exercício de muitas atividades fim e não mais somente de atividades meio. E isso, de certa forma, vem acompanhado de uma série de problemas, uma série de desafios éticos contemporâneos, né, que eu poderia citar apenas para dar o exemplo, a questão da discriminação algorítmica, não é, que revela aí a geração, de certa forma, de resultados injustos por privilégio ou prejuízo de determinadas pessoas. O caso Compass, lá nos Estados Unidos, é um dos exemplos mais decantados, mas a gente poderia pensar, inclusive, em outros, em padrões discriminatórios em empresas para contratações, por exemplo, de mulheres, padrões discriminatórios envolvendo a questão de oferecimento de empréstimo para determinados setores sociais.
E tem outras questões também, como a questão da existência de padrões que deturpam a realidade dos fatos. Tem uma brincadeira, não é, que se faz na internet bastante, que o algoritmo não consegue diferenciar um muffin de um chihuahua, né? Não sei se vocês já viram, depois joguem no Google, é bastante engraçado realmente. É a questão da deturpação da realidade dos fatos, né? Esses padrões que os algoritmos têm de averiguar. E também a questão da opacidade, que se fala tanto hoje em dia, que é a específica impossibilidade de compreensão de como os algoritmos chegaram num determinado resultado. Então, nós temos hoje, apenas para citar alguns aqui, inúmeros problemas éticos no uso da inteligência artificial no âmbito do serviço público, principalmente. Não é? Mas isso, de certa forma, foge aqui o tema da nossa conversa. Eu só estou especificando, exemplificando aqui, para enfatizar o que eu coloquei para vocês no início, que isso já vinha acontecendo. Não é? Essas mudanças já vinham ocorrendo, essa modernização no serviço público. Não é? Só que isso nós iríamos experimentar, de certa forma, não é? A partir dos anos 2020 aqui até 2030. Mas aí, de fato, veio a pandemia e nós, portanto, avançamos para um outro momento, ou, na verdade, aceleramos para um outro momento do nosso tempo. E aqui eu não queria perder muito o tempo de vocês, porque nós vivemos isso, eu não preciso explicar a pandemia, eu vou me valer aqui das considerações no artigo que foi oferecido nessa obra das doutoras Maria Lia e Camila Pintarelli, da Procuradoria-Geral do Estado, que apontaram para nós, não é, que nós atravessamos simplesmente a maior crise sanitária da humanidade contemporânea. Não bastasse isso, o Brasil se tornou o epicentro dessa crise mundial. E aqui eu peço vênia a todos, sem qualquer conotação política, mas de fato, como bem reconhecido pelo STF, nós tivemos, de certa forma, uma política sanitária desenvolvida durante a pandemia que acentuou esse estado de coisas inconstitucional, como bem colocado pelo ministro Marco Aurélio. E para além de tudo isso, São Paulo, por ser o estado mais populoso, acabou se tornando muitas vezes o epicentro populacional, vamos dizer assim, da crise, ao menos em termos quantitativos. Então, com a pandemia, diversos impactos foram suportados aí pelas instituições públicas. Quais seriam esses impactos? O mais imediato, sem sombra de dúvidas, em virtude da necessidade de isolamento social, foi o fechamento das portas físicas. Isso levou, a uma aceleração dos processos de digitalização, do acesso e de virtualização do atendimento, como coloco para vocês aqui ao lado no quadro. Sobre a migração, inclusive, para o teletrabalho, eu vou recomendar aqui o artigo da doutora Bibiana, que não está aqui presente em virtude de uma questão de saúde, melhoras para a doutora Bibiana, e do doutor Bruno, do Tribunal de Contas, que traz informações valiosíssimas sobre o tema do teletrabalho, não é? E um ponto que eu gostaria de destacar foi algo que eu percebi em todas as instituições, não é? Que foi a criação de gabinetes de crise. Eu acredito que isso revela um aprendizado institucional que pode ser muito melhor até explorado no futuro e que eu pretendo, de certa forma, abordar mais à frente. E, inevitavelmente, nós tivemos também um contingenciamento de despesas. Então, esses foram, dentro das minhas leituras, aquilo que eu consegui separar em relação aos principais impactos nas instituições públicas. E, a partir daí, nós poderíamos pensar ou cogitar, né, se esses fenômenos ficaram restritos ao âmbito nacional ou não. E eu posso, de certa forma, afirmar para vocês que eles foram fenômenos globais, não é, em relação às demais instituições, em relação às demais nações, porque ao integrar essa pesquisa que foi levada a efeito por essa rede internacional de pesquisadores que o Peter apresentou logo no início da minha fala, o Global Access to Justice Project, ele analisou os impactos da pandemia, não é, lá, então, portanto, lá no começo da pandemia, lá em abril de 2020, não é, analisou os impactos da pandemia por meio da coleta aí de dados quantitativos e qualitativos em mais de 50 países. E o que essa pesquisa evidenciou, vou colocar aqui a tela inteira para vocês conseguirem enxergar, que nos serviços judiciários, 92% dos países acabaram adotando, portanto, medidas especiais para mitigar os impactos negativos do Covid-19. Especialmente aí a partir da adoção do trabalho remoto,
que esteve presente em 73% dos países, e além de outras medidas, como, por exemplo, a suspensão temporária de audiências, de prazos processuais, suspensão do atendimento físico dos jurisdicionados, que se viu em também 71% dos países que participaram da pesquisa. Um outro aspecto que vale a pena ressaltar foi o uso da tecnologia, não é? Que constituiu aí interessante ferramenta judiciária para facilitar o acesso à justiça. Então, 78% dos países fizeram uso da tecnologia para evitar o contato, não é? Entre as partes, procuradores, juízes, servidores, advogados, valendo-se aí da distribuição digital de petições, realização online de videoconferências, não é? Além do uso de tecnologias de comunicação, não é? Como call centers, aparelhos de telefonia celular, e-mails eletrônicos e muito mais. E para verificar que isso foi uma constante no serviço público, eu trago os dados dos serviços de assistência jurídica. Então, também, em 72% das nações, nós tivemos medidas especiais adotadas no serviço de assistência jurídica para mitigar o impacto negativo do Covid-19. Então, 53% dos serviços aderiram aí ao teletrabalho, estando a tecnologia presente para garantir o atendimento da população em 71% dos estados. Foi, inclusive, curioso perceber que os serviços de assistência jurídica mundo afora, que geralmente possuem recursos menores, não é, do que os recursos, por exemplo, judiciários, acabaram tendo de se adaptar, acabaram empregando um volume até maior de tecnologias do que as próprias práticas judiciárias. Mas a má notícia é que, de fato, apesar dos esforços dos serviços jurídicos, né, nessa atmosfera de reinvenção, 51% das entidades apontaram que a pandemia prejudicou a continuidade do serviço prestado à população. E isso, de certa forma, coloca um cenário preocupante para o acesso à justiça no mundo a partir agora no período pós-pandemia. Bom, até aqui eu gostaria de fazer, então, portanto, um breve balanço geral. Eu estou no meu tempo aqui, não estou excedendo, de tudo que nós conversamos até aqui bem brevemente. Nós vimos lá num primeiro eixo de que maneira a tecnologia evoluiu nas instituições públicas, pensando nessa lógica das fases de digitalização, automação e inteligência artificial. Num segundo eixo, nós somos capazes de apontar os principais impactos gerados pela pandemia nas instituições públicas, que nós podemos centralizar no fechamento das portas e aceleração do uso da tecnologia, não é? Enquanto num terceiro eixo nós vimos que isso não foi uma tendência brasileira, mas sim uma constante mundial, não é? O Brasil, as instituições brasileiras não estiveram sozinhas nessa. Nesse quarto eixo, eu proponho uma avaliação, ainda que incipiente, não é, desses impactos. E como tudo na vida, não é, esse balanço ele vai possuir com certeza dois lados. Então, em relação aos pontos positivos que a gente pode retirar dessa experiência das instituições públicas, sem sombra de dúvidas, até porque já ressaltado aqui pela doutora Terezinha, o aumento da produtividade e redução de despesas. Isso é um fato, não é? Deixar de manter uma unidade física gera uma diminuição considerável de gastos com insumos, com aluguel, com água, luz, não é? E, por outro lado, o teletrabalho ele pode ser uma ferramenta interessante para aumentar a produtividade, não é? Que ficou constatado, aliás, em diversos artigos aqui apresentados. Também a diminuição das distâncias para servidores e para usuários. Esse é talvez um dos pontos mais positivos da virtualização dos atendimentos. Eu dei uma aula recentemente numa universidade de Manaus e eu falava com o meu colega promotor de justiça de lá, o Vitor, não é justamente disso. Em São Paulo, a pessoa consegue se dirigir, de certa forma, do interior para a capital de carro ou de ônibus, não é? Lá é por barco, não é? Então, você verifica um transporte fluvial. Essa questão da facilidade, portanto, não é, evitando o deslocamento para quem tem acesso à conexão, evidentemente, é algo extremamente positivo. Também trago para vocês a questão da revisão da territorialidade laboral. Eu até acho que no futuro é possível que nós questionemos essa concepção de comarca ou subseção judiciária, não é? Realmente não faz muito mais sentido alguns dos regramentos estabelecidos para competência ou atribuição territorial à luz de fragilização de distâncias.
né? Então, talvez a pandemia até favoreça um novo olhar a respeito de especializações, principalmente de atribuições e de competências. Flexibilização da jornada de trabalho, que é um fato, não é? Opa, vou retornar aqui. Revisão da territorialidade, flexibilização da jornada de trabalho e incremento da educação à distância. E aqui, novamente, vou recomendar o texto da doutora Bibiana e do doutor Bruno, do Tribunal de Contas, que deixaram isso muito evidenciado, inclusive com a demonstração dos coeficientes do maior alcance de aproveitamento de cursos e aperfeiçoamento. Não é? Mas, como nem tudo são flores, eu penso que nós tivemos também algumas desvantagens em relação a essa experiência que nós passamos. Primeira delas, sem sombra de dúvidas, eu acredito que foi a perda do contato humano diário nas repartições, né? Isso é algo que a tecnologia dificilmente vai conseguir promover. Essa semana mesmo, na terça-feira, agora eu atendi na triagem da Defensoria, só contando um caso aqui particular, uma menina, Laís, de 14 anos, que tinha sido vítima de um abuso sexual pelo padrasto, tinha lá uma medida protetiva de urgência com um prazo vencido contra a sua família e por receio de ter contato novamente, começou ali a apresentar tendências de automutilação e etc. e tal. Eu atendi ela na triagem da Defensoria, não é? Até me recordo lá que eu perguntei para ela se ela tinha alguma coisa que gostava muito na vida, ela falou que gostava muito de chocolate, né? E por sorte eu tinha um sonho de valsa lá meio amassado na minha bolsa, mas eu tinha. Aí eu entreguei o chocolate para ela, nós começamos a partir dali uma relação, uma conversa, e no final firmamos ali um compromisso, no sentido de que eu a auxiliaria a conquistar, não é, o direito novamente à medida protetiva de urgência, constatando um novo risco, e ela iria, por outro lado, continuar o seu tratamento, não é, de psiquiatria junto ao CAPS, não é, buscando aí manter esse compromisso comigo. E perceba, portanto, que o serviço público, isso é a realidade do serviço público brasileiro, né? Ele pode, muitas vezes, fazer a diferença na vida das pessoas. E isso a tecnologia não proporciona, e nem acredito que ela vá conseguir proporcionar. Esse contato humano, muitas vezes, pode fazer muito mais a diferença do que a mera resolução de um problema. Eu também cito aqui a dificuldade de treinamento, engajamento remoto, gestão de atividades. Eu não sei se todos sentiram isso, mas eu tive uma dificuldade tremenda, por exemplo, com a gestão de estagiários por WhatsApp. É muito difícil treinar uma equipe à distância, organizar metas e tarefas de cumprimento. Também dificuldade no cultivo de uma cultura laboral. O que eu quero dizer com isso é que o ambiente das repartições também é um grande professor, não é, em termos de incorporação dos valores institucionais, e eu acredito que é uma perda nesse sentido. Eu fico imaginando os jovens promotores de justiça, os jovens juízes, jovens defensores, jovens procuradores, fiquem eles imaginando esse início de trabalho em casa, não é? Sem ter ali um professor, sem ter ali um exemplo do lado para olhar. De fato, isso, no meu modo de ver, enfraquece essa cultura, não é? Essa cultura institucional. Isso é um ponto que nós temos, talvez, de pensar em termos de pontos negativos que foi gerado com essa questão do isolamento. Dificuldade de organização e planejamento das tarefas domésticas e laborais. Eu também vou dar meu depoimento pessoal, sofri muito com isso. No começo estava tudo misturado, profissional com doméstico, com acadêmico, virou uma loucura, né? A minha agenda, meus compromissos aqui em casa. Então, eu acredito que isso também tem que ser encarado de uma forma bastante profissional pelas instituições. E eu cito, ao final, a questão da desigualdade de gênero e o trabalho doméstico, né? Isso já é bastante decantado, que as mulheres acumulam essa chamada dupla jornada e concentram, de certa forma, na nossa sociedade muito, ou a grande maioria, da economia do cuidado. E com a pandemia, eu ouvi isso de diversas colegas, que elas acabaram muito sobrecarregadas, principalmente com o filho em casa, tendo aula à distância, né? Mãe, toda hora. E, de fato, nós precisamos pensar nessas coisas, pensar, de fato, em quais instituições queremos. Portanto, a partir desses pontos negativos e positivos. Bom, eu tentei fazer, portanto, um balanço das vantagens e desvantagens, que certamente não esgotam tudo o que aconteceu,
mas nos oferece um panorama, vamos colocar assim, a respeito do que temos aqui de bom e de ruim. E, a partir daí, eu acredito que nós conseguimos avançar para o nosso último eixo. Estou bastante aqui no tempo, o que me deixa bastante feliz, porque não vou ocupar, de certa forma, por muito tempo a manhã de todos aqui. E nós podemos avançar para esse último eixo, portanto, que é o eixo do acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Que, na realidade, quando eu coloco acesso do cidadão, aqui nós podemos compreender esse acesso como acesso à justiça, aqui usando o conceito da querida professora Maria Tereza Sadek, não é, que considera o acesso à justiça como acesso à cidadania, ou mesmo usando o conceito do meu querido orientador, professor Kazu Watanabe, no sentido de acesso como acesso à ordem jurídica justa. E sempre quando a gente fala em acesso, nós temos de fazer um exercício de inverter a lógica das coisas, né? Como há muito tempo nos ensinou Mauro Capelletti e Brian Garth. Ao contrário do que muita gente pensa, né, esse movimento por um acesso, ele é, antes de tudo, um método de pensamento. Então, a ideia de acesso, ela serve para iluminar as reformas institucionais, a ponto de nós esclarecermos basicamente, não é, a quem essas reformas se destinam e quais os impactos que serão suportados pelos cidadãos. Na realidade, a gente coloca o carro na frente dos bois, portanto. As reformas, elas não podem prescindir de um enfoque metodológico com o olho no usuário, né? Do contrário, nós vamos instituir novas barreiras, né, e contrariar todo esse movimento de democratização do acesso à cidadania, que é reconhecido como um dos objetivos do milênio pela ONU. Então, ao inverter a lógica das coisas, portanto, ou seja, pensando no futuro do acesso aos serviços públicos pelo prisma do usuário, nós temos uma série de desafios pela frente. E quais seriam esses desafios? Os primeiros que nós podemos pensar são desafios sociais, não é? Acho que tudo isso que eu coloco no slide para vocês pode ser traduzido da seguinte forma: nós vamos precisar fazer mais com menos, não é? É isso. As projeções socioeconômicas da pandemia na população brasileira são as piores possíveis, a ponto de nós voltarmos a sentir a fome batendo na porta dos nossos usuários. E isso, inevitavelmente, vai levar a uma maior procura pelos serviços públicos, principalmente os assistenciais e de justiça. E o pior, né, nós vamos ter de dar conta disso com menos recursos. Então, do ponto de vista do usuário, o panorama é bastante complicado. E isso vai exigir, no meu modo de ver, à luz dessa austeridade econômica que nós vamos ultrapassar, uma sensibilidade muito grande das instituições públicas em relação aos usuários, não é? Que nós vamos ter aí um aumento da demanda com uma possível diminuição da oferta. Um outro desafio que eu chamo a atenção é, de fato, a vulnerabilidade digital, não é? E aqui é básico. Se a gente vai pensar em um acesso virtualizado, nós vamos ter de necessariamente considerar que uma grande fatia da população brasileira ou não tem acesso à tecnologia, ou não tem acesso à conexão, ou tem acesso a ambas de maneira precária, né? Para a gente ter uma ideia, os dados do IBGE colocam muito claramente que quase 46 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet, né? Que dá quase 1 em cada 4 pessoas. Para pegar os dados de São Paulo, um estudo divulgado em 2019 pela SEAD aponta aí que 20% da população paulista nunca acessou a internet. Tem uma outra pesquisa da Fundação Perseu Abramo que revela que apenas 19% dos idosos fazem uso efetivo da rede mundial de computadores. Ou seja, esses dados nos mostram que nós ainda temos um grande contingente de pessoas excluído digitalmente. E em relação a isso, vale a pena a gente também pensar que, para além dessa ideia de acesso precário e falta de acesso, nós também podemos pensar na falta de capacitação tecnológica, né? Não adianta a pessoa ter acesso, ela tem que saber usar, e isso nem sempre acontece. E eu dou um exemplo aqui para caracterizar essa vulnerabilidade digital do meu orientador no mestrado, professor Rodolfo de Camargo Mancuso,
O professor Mancuso é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, não é? Mas o professor Mancuso não usa celular. O professor Mancuso ele fez essa escolha, fez uma opção lá atrás, ele não usa celular, não usa cartão de crédito, não é? E, portanto, o professor Mancuso, nessa sociedade digital, acaba ficando como um vulnerável, não é? Então, não tem muito a ver com questão de conhecimento, com questão de recursos, tem a ver, de fato, com uma não capacitação adequada. Isso é muito importante, porque a vulnerabilidade aqui, ela migra de uma ideia socioeconômica e vai cair numa ideia de informatização, vai cair nessa perspectiva realmente de alfabetização digital. E faz todo sentido que as instituições cogitem de um auxílio, um apoio técnico, não é? Especialmente se a gente estiver pensando aí numa ideia de aplicativo próprio para as instituições. Eu até defendi recentemente num artigo na Conjur a possibilidade de uma maior integração tecnológica entre os sistemas internos de atendimento das instituições, não é, com o próprio WhatsApp, né, ampliando as chances aí de adaptação virtual do público-alvo. Qual que é a ideia? Não é do lado de fora, o cidadão visualiza a interface do WhatsApp, canal que centraliza aí as comunicações e mensagens com maior operabilidade, facilidade para ele. Do lado de dentro, os servidores lidam com os mesmos sistemas internos que nós já estamos acostumados. Isso já vem sendo levado a efeito lá pela Defensoria Pública, por exemplo, do Amapá, não é? Considerando que o WhatsApp está presente em 99% dos celulares brasileiros e que a maioria das operadoras de telefonia garantem planos gratuitos em relação ao WhatsApp, porque imaginem, né, a pessoa, para acessar um serviço público, ainda vai ter que gastar o seu já precário pacote de dados para acesso, não é? No WhatsApp, de fato, ela não passaria por isso. Mas é lógico, né? Tudo isso demanda um olhar muito específico, muito particularizado de todas as instituições em relação à proteção de dados, né? Os dados dos usuários das instituições públicas valem ouro atualmente. E é preciso ter muita cautela nessa colheita, no armazenamento, no tratamento desses dados, até considerando as especificidades lá que a LGPD impõe às instituições públicas. Então, a desproteção de dados também integra a vulnerabilidade digital, no meu modo de ver. Bom, vistos esses desafios, eu coloco também para vocês aqui a questão da resolução número 345 do CNJ, que visa, não é, instituir essa ideia audaciosa de juízo 100% digital, não é? Mas eu faço um balanço com os artigos 198 e 199 do CPC, que colocam lá a exigência, não é, de oferecer, o Poder Judiciário, no caso, oferecer justamente as tecnologias, os serviços para os usuários, não é? Estar à disposição dos usuários para atos eletrônicos, consulta digital, não é? Admissão de prática de atos, sob pena de não poder obrigar, por exemplo, o peticionamento eletrônico. O 199 vai ainda falar da acessibilidade das pessoas com deficiência nos sites institucionais, na prática de atos eletrônicos. Então, vejam, eu estou dando o exemplo aqui do CPC em relação ao Poder Judiciário, mas isso vale para todas as instituições. Não é? É isso que preconiza os tratados internacionais, não é? As resoluções que vêm sendo elaboradas em termos de migração para a área digital. Isso é uma coisa que precisa ser urgentemente discutida e implementada, principalmente para quem não tem, como nós colocamos aqui, acesso, não é, à digitalização. Bom, vistos então esses desafios, eu gostaria de finalizar com algumas propostas aqui, que talvez longe de esgotarem os problemas que a gente tem pela frente, elas reforçam que as instituições públicas, para além de se reinventarem, devem fazer isso sem abrir mão, evidentemente, de alguns valores fundamentais, não é? E dessa percepção metodológica do acesso com foco no usuário. E aí, já caminhando para o nosso final, bom, então nós podemos pensar em inovação sem sombra de dúvidas, mas ela deve ser uma inovação de interesse público, né? O professor Gerli Nunes vem batendo também muito nessa tecla. O que significa uma inovação de interesse público? Uma inovação que leva em consideração não apenas a economicidade e a eficiência, mas principalmente a qualidade do serviço que é prestado e a satisfação do destinatário final desse serviço, não é? As instituições também vão ter de discutir em algum momento a adoção de princípios éticos no uso das novas tecnologias, como, por exemplo,
a transparência no uso da inteligência artificial, essa ideia de responsividade em relação aos dados dos usuários, uma distribuição equitativa entre benefícios e custos. E eu não vejo ambiente mais propício do que o ambiente das escolas, e aí eu acho que faz todo sentido colocar isso aqui para os nossos diretores e diretoras, para a construção desses vetores, né? Inclusive conjuntamente. Nós podemos muito bem pensar na formação de comitês interinstitucionais, por exemplo, para discutir a ética da aplicação da tecnologia nas instituições públicas, né? Então, imagine todas as instituições, por meio de suas escolas, compõem um comitê para discutir quais serão aí os vetores éticos envolvendo, ao menos no sistema de justiça e nas instituições públicas, essas diretrizes envolvendo o serviço digital ao cidadão. Isso já é muito feito, né, esses comitês interinstitucionais na bioética. Então, nós podemos olhar, acho que, para os nossos colegas e aprender, de certa forma, com eles também. Então, além disso, eu coloco a ideia do monitoramento, correção de erros e avaliação dos resultados. E a doutora Terezinha colocou isso, não é, com muita digamos assim, com muita felicidade no dia de hoje aqui, né? Para errar cedo, não é? E errar barato. E eu acho que essa é a ideia, não é? Aliás, se eu pudesse fazer uma crítica construtiva ou talvez deixar uma sugestão para uma segunda publicação, eu acredito que, é óbvio, numa primeira publicação, as instituições procuraram focar no que deu certo, né, em termos de reinvenção tecnológica, e eu acho isso absolutamente normal e produtivo, mas talvez a gente pudesse avançar até para uma publicação do que não deu certo, não é? Do que deu errado, não é falha nossa, é o que não vem funcionando direito. Porque, como a doutora Terezinha bem colocou, para lidar com tecnologia, os laboratórios de inovação mostram isso, a premissa é a experimentação, né? Então, primeiro se verifica as necessidades do usuário, criam protótipos, projetos pilotos, testam em ambiente controlado, colhem dados, fazem um balanço, aparam as arestas e vamos lá tentar de novo. Em suma, né? Usar novas tecnologias é permitir-se errar, né? E é no erro que ela se aperfeiçoa. Então, eu já deixo aqui essa recomendação para uma segunda publicação, viu, Peter? Quem sabe, não é, os falhas e desafios, não é, no âmbito das instituições públicas. Coloco também a criação de mecanismos aí de auxílio técnico remoto e capacitação para os vulneráveis digitais, ao menos até que nós tenhamos uma sociedade 100% incluída digitalmente, nós vamos precisar olhar para isso com um certo carinho e sensibilidade. Até lá, a saída vai ser manter, provavelmente, um regime híbrido, né, de atendimento. Não dá para migrar para o virtual sem considerar que 30% da população ainda está excluída digitalmente. E, por fim, eu acredito que uma possibilidade muito interessante seria a adoção desses protocolos interinstitucionais, né? Basicamente, os protocolos institucionais, eles são acordos plurilaterais, não é? Que podem ser celebrados entre instituições e órgãos de classe, com capacidade de vincular toda uma categoria profissional. Então, os protocolos institucionais podem disciplinar tanto os procedimentos civis, aí funcionando como instrumento de gestão coletiva de processo, quanto a própria administração da justiça, funcionando como instrumento de política pública da justiça. Então, a gente pode imaginar, o professor Antônio Passo Cabral tem trabalhos desenvolvidos em relação a isso, a professora Lorena Miranda também. A gente pode imaginar, por exemplo, um protocolo institucional entre Defensoria, Ministério Público e Poder Judiciário para fixar aí o prazo de 48 horas para apreciação dos pedidos de medidas protetivas de urgência e a possibilidade de comunicação dos atos processuais por WhatsApp. A gente pode imaginar um protocolo institucional entre Defensoria Pública e Procuradoria para uma solução consensual prévia em demandas de saúde não urgentes, ou seja, vão se realizar ali 2 vezes por semana, com a indicação de um conciliador financiado por ambas as instituições ou cedido pelo Poder Judiciário. A gente pode imaginar ainda um protocolo entre Poder Judiciário e demais instituições que permita aí a não contagem em dobro do prazo processual, quando consumado lá o prazo de 10 dias de disponibilização de intimação no ESAG. Então, há uma série de questões que podem ser melhor reguladas
por via desses acordos, não é? Por exemplo, uma limitação do número de intimações que seria realizável de acordo com a estrutura das respectivas instituições. Então, perceba, as possibilidades são infinitas. E, novamente, eu não vejo nenhum lugar melhor do mundo, não é, do que as respectivas escolas para, de fato, plantar, cultivar e colher essa possibilidade de protocolos institucionais no pós-pandemia. E, bom, já caminhando, portanto, para o encerramento, eu gostaria de terminar chamando a atenção de todos, inclusive a minha, para a oportunidade daquilo que nós estamos vivendo hoje. Não é? A aceleração do uso das tecnologias nas instituições e nas nossas vidas está nos obrigando a formular uma nova metodologia de acesso ao serviço público que vai impactar as futuras gerações, podendo melhorar ou piorar a vida do cidadão, a depender das escolhas. O problema é que as escolhas devem ser feitas nesse momento. Tem uma frase do escritor inglês que eu gosto bastante, que ele fala, William Ward, não é, que ele fala que o pessimista ele reclama do vento, o otimista ele espera que o vento mude e o realista ajusta as velas. Acho que o momento é de nós decidirmos realmente quem nós seremos nessa ventania. Eu acho, sinceramente, que o primeiro importante passo foi dado hoje aqui entre as escolas. Quem sabe essa união interinstitucional não consiga aí servir de bússola para guiar eticamente os passos no serviço público digital no nosso futuro. Então, eu deixo aqui a minha torcida, agradeço novamente o convite dos meus queridos Guilherme e Peter na EDEP e agradeço a todos pela paciência aqui de me ouvirem e fico aqui à disposição se tiver qualquer questionamento. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Júlio, pela sua palestra, pela sua fala, que contemplou não só uma análise bastante completa, sóbria, mas também que trouxe aí uma série de instigações, de propostas, que com certeza fazem a gente pensar e refletir, algo que a gente pode, inclusive, amadurecer. Muito bacana. O YouTube tem ainda algum delay, a gente vai aguardar eventualmente alguma pergunta. A gente teve algumas manifestações, né? Muitas congratulando e parabenizando a sua palestra. Também deixo todas e todos aqui à vontade para qualquer manifestação, inclusive algum diálogo, enfim, que queira já fazer. Mas é interessante como a sua fala, ela mostra não só tantas questões que surgem, né, a partir da inovação, e aí talvez com uma ênfase maior na pandemia, mas ela também revela situações que sempre existiram e se tornam ainda mais patentes, né? A gente ontem fez uma reunião mesmo com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi a primeira defensoria que criou o seu laboratório de inovação, pelo menos com esse nome, né? E eles estavam exemplificando que o primeiro projeto deles problematiza a criação de um juizado especial da Fazenda Pública, ainda não colocado em prática, mas teoricamente, que vai congregar na Baixada Fluminense um único juizado para atender 10 comarcas, mais ou menos, né? Sendo que existe uma distância, às vezes, de quase 700 quilômetros entre a sede, a futura sede desse juizado, e a comarca mais distante. E que, possivelmente, numa outra realidade, isso fosse completamente inviável, né? E hoje, talvez, haja uma possibilidade a partir de uma série de construções, mas há um futuro mais concreto, né, que se avizinha, que se vê. Ao mesmo tempo, a gente lida com uma série de questões que também dão para nós novos rumos, né? Algo que a gente vem falando muito é a linguagem simples, né? A linguagem simples que possibilita o cidadão a compreender aquilo que está sendo dito pelo sistema de justiça. Isso vem desde Kafka, mas muito mais do que isso, né? A gente trabalha, por exemplo, na Escola da Defensoria, muitas cartilhas para os usuários, para entender, né, o funcionamento dos processos, entender determinadas demandas, como as demandas são vistas pelo sistema de justiça, apreciadas pelo Poder Judiciário. E hoje, dentro do design, dentro da possibilidade, né, do contexto dos laboratórios de inovação, da prototipagem, das testagens, a gente consegue aproximar o foco, né, a pessoa que é o foco de toda a nossa atenção, que é o usuário, e conseguir, de fato, acessá-lo, atingi-lo de forma muito mais eficaz. Por enquanto, a gente ainda não teve nenhuma outra manifestação aqui no YouTube, então queria mais uma vez agradecer ao Júlio. Deixo a palavra aqui, se alguém quiser uma última fala, uma última manifestação, mas agradecer também
de qualquer forma, as participações, as contribuições a esse nosso produto. Tenho certeza que será o primeiro evento e a primeira publicação de muitas outras, né? E por fim, passar a palavra, antes de passar então a palavra ao Dr. Guilherme, passar a palavra à doutora Terezinha para uma fala final. Obrigada. Parabéns, Júlio, pela brilhante exposição, tão clara, tão rica. E eu gostei do ponto em que você falou sobre a colaboração entre as instituições, né? Hoje isso é vital. Nós não avançaremos se não estivermos juntos e compartilhando conhecimentos, porque é uma vastidão de necessidades e de ferramentas que nós precisamos mesmo trabalhar juntos para poder produzir mais, usando menos energia. E o CNJ já, de certo modo, faz isso, né, quando cria a plataforma digital, implantando o projeto Sinapses, que é e também o PJE, né, que é colaborativo, né? Todos os órgãos podem colaborar criando ferramentas que depois vão ser compartilhadas por todas as outras instituições. Então, o poder multiplicador disso é enorme, né? E na questão da inteligência artificial, isso tem ocorrido. A gente tinha uma dificuldade muito grande nas instituições, porque não tínhamos pessoal capacitado, não tínhamos verba para contratar, e no fim se verificou que essa possibilidade de capacitação interna, através da colaboração de órgãos, e hoje com a plataforma digital, todos os órgãos podem criar suas pequenas peças de Lego que vão compor aquele jogo do grande que está centralizado no CNJ, mas, na verdade, os protagonistas são todas as instituições, né? E a necessidade que nós temos de dar a conhecer mais os recursos tecnológicos, especialmente a inteligência artificial, porque, especialmente no mundo jurídico, né, a gente não é muito afeto a essas questões e precisa se aparelhar. Nós fizemos na EMAG um curso sobre inteligência artificial, que teve uma aderência tão grande que, num único dia do evento, nós tivemos mais de 1.000 visualizações durante o evento no YouTube. Num único dia, isso é uma coisa assim, absolutamente extraordinária. E foi muito rico, e o interesse que todos mostraram foi muito grande. Então, o caminho é esse mesmo, nós não temos como o professor Mancuso, que eu também me espantei muito quando ele me disse que não usava celular, então fica fora do mundo, né? Como é que faz? É muito difícil, então todos nós temos que estar prontos ou nos preparando para isso. Eu acho que esse evento foi muito importante para nós, solidificarmos isso, e acho que é um tema que nós precisamos continuar tratando, sim. Então, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, e creio que podemos juntos fazer muito. Minha saudação a todos. Muito obrigado, doutora Terezinha. E se não houver mais nenhum pedido de manifestação, eu passo desde logo ao doutor Guilherme para o encerramento, então, do evento. Muito obrigado, Peter, Terezinha, pela fala agora ao final. E Júlio, pela palestra brilhante aí de sempre. Foi muito bacana compartilhar esses dados. Você tem essa didática própria e essa postura crítica que a gente sempre estimula muito e gosta de compartilhar aqui. E não podia ser pessoa melhor para o dia de hoje, aí, tratando dessa questão que você está sempre abordando aí, né? Da pandemia, tecnologia. Tem muitos caminhos a percorrer, mas eu vejo que as escolas em conjunto fazem isso de forma ainda mais fortalecida. Então, obrigado por trocar essa experiência conosco, pela apresentação, e a gente então segue mais fortalecido a partir desse evento, a partir dessa publicação escrita. Obrigado a todos que participaram aqui pelo YouTube também, e até a próxima. Um grande abraço a todos, muita saúde a todos vocês, e nos vemos em breve. Tudo de bom. Muito obrigado.